Glória a Jesus, aleluia. É bom vir perante o Senhor para lhe dar a glória, o louvor e a adoração, que Ele é digno de receber. Glória ao nome do Senhor. Glória. Bendito seja Deus, aleluia. É um prazer estar na presença do Senhor, exaltar o seu nome, dar-lhe a glória e honrar o Senhor, aleluia, porque o Senhor nos tem resgatado da nossa vã maneira de viver, que nós tínhamos recebido por tradição da nossa família, aleluia, e o Senhor fez revelar em nós, ó Senhor, o seu santo e grande poder, aleluia, a sua palavra nos resgatou, nos libertou, aleluia, e o Senhor, aleluia, quer que a gente louve todos os dias da nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Este é o nosso propósito, de chegar até si, é com as boas novas do Evangelho, aleluia, que são as novas da alegria, aleluia. Bendito seja Deus. Quando eu me lembro que Maria escolheu a melhor parte em estar aos pés de Jesus, glória ao nome do Senhor, aprender e exaltar o Senhor, glória a Deus. Este é o nosso desejo, é aprender mais e mais dele. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Que o Senhor abra o seu coração, que o Senhor abençoe a sua alma e o seu espírito, aleluia, e o ajude a entender a sua santa palavra. E vamos orar para que Deus abençoe também o seu servo a expor a sua santa palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos e te damos a glória, o louvor e a adoração que tu és digno de receber, aleluia. Ó Senhor, aleluia, nós não temos outro além de ti. Tu és tudo aquilo que nós desejamos nesta vida e na vida futura, aleluia, glória ao teu nome. Senhor, bendito seja o teu nome. Inspira o teu servo com a tua santa palavra, meu Senhor. Ajuda, ó Senhor, glória ao teu nome. Abençoa aqueles que nos veem e aqueles que nos ouvem, Senhor. Abre-lhes o seu entendimento e o seu coração, Senhor, para que eles recebam a tua palavra, Senhor, porque não é palavra de homens, não, meu Senhor, mas é a palavra do bendito Deus, do eterno Criador, aleluia, do eterno Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, por tudo o que tu vais fazer, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo em seu lar, ou onde quer que se encontre, e em qualquer parte do mundo onde chega esta mensagem, vos saudamos com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E rendemos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o louvor, a honra e a glória, porque somente Deus é o Senhor e além dele outro Deus não existe. A minha alma engrandece o Senhor porque Ele é maravilhoso e poderoso. Além disto, é o Criador das coisas visíveis e invisíveis. Somos obra das suas mãos e por sua graça ovelhas do seu pasto. Louvamos o Pai, adoramos o Filho e exaltamos o Espírito Santo do Senhor. Como sempre, hoje é mais um dia de boas novas. Vamos ouvir o noticiário do céu, porque são sempre as melhores notícias. E como disse o Senhor, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, espero ouvir com atenção, com temor e com tremor, as Sagradas Escrituras e que o Senhor vos abençoe. O nosso texto encontra-se na Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, e verso 17, e capítulo 5, verso 1 ao verso 17. Vamos todos ler a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus aos Efésios 4, e verso 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Efésios 5, verso 1 até ao verso 17, diz a Santa Escritura: Sede, pois, imitadores de Deus,
como filhos amados, e andai em temor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. E andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Até aqui a leitura sagrada. Esta leitura sagrada, a começar em Efésios 4:17, tem uma séria advertência do Espírito Santo à Igreja do Senhor para não andarem como andam os outros gentios na vaidade dos seus sentidos. Toda esta mensagem, em geral, chama-nos a atenção das coisas velhas e das coisas novas. E de que o povo de Deus é um povo diferente que deve rejeitar umas e seguir a outras. E para isso, aos Efésios 5 e verso 1, começa por nos dizer que devemos ser imitadores de Deus. A minha alma engrandece a Deus Pai, Filho e Espírito Santo por esta revelação, por este ensino sagrado, porque antigamente eu também andava lá e agora sei dar o valor do que é sujo e do que é limpo, do que é humano e do que é de Deus, o que é espiritual maligno e o que é espiritual divino. A minha alma dá graças a Deus que nos chamou para a sua companhia, para podermos dar aos outros aquilo que Deus nos recebeu. Portanto, a mensagem, aquilo que Deus nos deu. De maneira que a mensagem é para cristão, é para pessoas que temem ao Senhor. Naturalmente, estas epístolas de Paulo são a doutrina que o Espírito Santo tem dado à Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo precisa continuamente saber distinguir entre o mal e o bem e evitar as tentações. Esta mensagem consta de um pouco sobre como evitar a corrupção com algumas normas, princípios ou regras de conduta cristã, como vimos
nesta mensagem e consta de vários aspectos. Naturalmente, é um pouco do muito que se podia falar. A introdução, segundo lugar, imitando a Deus com Jesus como nosso exemplo. Em terceiro lugar, normas ou princípios bíblicos para seguir, ou regras. E em quarto lugar, a prudência na vida cristã. Ao introduzir esta mensagem, vamos dizer o seguinte, que o texto sagrado que dá base a este estudo bíblico revela-nos uma enormidade de ensino sobre impurezas e corrupções carnais que na cidade de Éfeso existia e que o mundo está cheio e que devemos evitar e condenar, seguindo o exemplo de Deus, na pureza que a família de Deus carece. Estas corrupções que existiam na cidade de Éfeso, Deus levou o apóstolo Paulo pelo seu Espírito Santo a avisar os crentes de onde tinham saído, aonde estavam e para onde caminhavam, e que deviam ser, noutras palavras, novas criaturas. Assim, Deus exige separação dos que aqui a ele se chegam. E a cidade de Éfeso, nesta cidade a corrupção era tão grande que o apóstolo Paulo teve de mencionar à igreja os pecados pelos seus próprios nomes, para evitar o povo de Deus que devem seguir outro novo tipo de vida e não as corrupções que existiam naquela cidade. O povo de Deus separa-se disto pelo ensino sagrado. Deus não condena alguém enquanto não saiba a verdade. Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Graças a Deus por isso. Mas quando o homem ou a mulher dá o seu coração a Jesus, deve perceber que é um membro do seu corpo, um seguidor da sua doutrina, e que as coisas velhas do pecado têm que desaparecer para ser novas criaturas. A Igreja de Cristo está no mundo, mas não é do mundo. Como disse Jesus, em várias partes, e uma delas é João 17, verso 14. E na exortação à santidade, Paulo avisa: não andeis mais como andam os outros gentios na vaidade dos seus sentidos. Existem três tipos de povos na terra: os judeus, os gentios e a igreja. E de judeus e de gentios, o Senhor formou a igreja, que é totalmente diferente de judeus e de gentios. A mensagem começa: não andeis mais como andam os outros gentios. Você, se é um cristão, você não é nenhum gentio. Você foi comprado dos gentios com o sangue de Cristo. Foi resgatado para ser de outro Senhor. E é aqui que nós devemos ver o que é que Deus quer de nós, porque o povo do Senhor deve ouvir as palavras de Deus, ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Saímos de um lugar errado, de pecado, de violência, de maldade, de vacilão, de prostituição, de engano, de roubo, de crimes, etc. Saímos disso, deixamos tudo isso para seguir outro Senhor, que nos ensina que Ele é 3 vezes santo e que a sua família tem que ser participantes da sua natureza. E segundo o verso 3 a 7 deste texto sagrado, revela estes vocábulos mundanos, como prostituição, impureza, avareza, torpezas, parvoízes, chocarrices, fornicários, idólatras, palavras vãs, pelas quais vem a ira de Deus, etc. E que não devemos ser seus companheiros. As companhias de um servo de Deus é outro servo de Deus. De uma serva de Deus
é outra serva de Deus. No verso 11 desta mensagem, proíbe os crentes de comunicar com tal vida depravada nestas palavras: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem, até dizê-lo, é torpe. E torpe significa vergonhoso. Até dizê-lo. De maneira que a pessoa que está em Jesus Cristo é uma criação nova. As coisas velhas passam e eis que tudo se faz de novo. Então é chamado a ser imitador de Deus e condenar essa vida depravada. Ah, você não me julgue. Não, é esta palavra que me ensina a julgá-lo. Condenai essas obras depravadas. Condenai-as, não sejais seus companheiros. Se você é um cristão, ouça o que diz a Santa Escritura. E se faz estas coisas do passado, você perdeu o caminho da salvação. Volte de novo para o aprisco de Cristo. Seja imitador do Senhor. A seu tempo falaremos disto, se Deus assim permitir. O que eles fazem, até dizê-lo, é vergonhoso. Servo de Deus não é servo do mundo, nem do pecado, nem do diabo. É servo de Deus. Satanás é sujo, é porco, é destruidor, é matador. Deus, revelado em Cristo, é amor, é paz, é perdão, é limpeza, é pureza, é santidade. E é isto que nós devemos seguir. Atente para esta mensagem, porque ela é mais um aviso de Deus aos peregrinos em direção à pátria do céu, e cuja peregrinação é cheia de obstáculos diabólicos. Nunca se esqueça disso. E o povo de Deus tem que ser diferente nas suas palavras, ações e atitudes. Lembro-me muitas vezes que no capítulo 21 do livro do Apocalipse, verso 27, diz que na casa do Pai não entra nada que contamine. Sendo assim, este livro sagrado chama-nos à santificação do corpo, da alma e do espírito, para sermos família do Senhor e estarmos um dia nesse lugar glorioso do céu. O mundo violento e moralmente podre que rodeia a Igreja de Cristo é uma constante rede de Satanás para prender a humanidade em submissão à sua vida dissoluta da corrupção e destruição moral. Isto é o que Satanás tem no mundo. E todos aqueles que já fizeram paz com Deus e deixaram esse maligno são perseguidos de muitas e diversas formas, as quais nós devemos evitar. Não sejais seus companheiros, mas condenai essas obras. Louvado seja Deus. Assim, em contrapartida, o ensino sagrado expõe e condena este tipo de vida que avassala este pobre mundo, violento, corrompido em muitas e variadas formas. E para evitarmos essa corrupção, vamos meditar sobre o antídoto espiritual, sobre o contraveneno de Satanás, com várias normas ou princípios da vida dos cristãos, ou regras, como ela deve ser pautada, como essa vida deve ser pautada, para sermos o sal da terra e luzes do mundo. Antigamente éramos trevas, mas o texto sagrado diz: agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Há uma nova carreira para percorrer. E essa carreira é uma carreira santa, é uma carreira limpa, é uma carreira em que Deus tenha prioridade nas nossas vidas. E nós conhecemos o que quer dizer a palavra obediência. E Deus não nos pede coisas impossíveis. Louvado seja Deus, nosso Senhor. E o que vamos meditar é apenas um contributo sobre este tema. E espero que Deus nos desperte para a realidade
na nossa conduta cristã, que finalmente é uma exigência divina para sermos sua família. Fora disto, tudo é humano, espúrio e diabólico. E para evitarmos a corrupção, devemos seguir as bases bíblicas que nos indicam outro tipo de vida, a vida espiritual de Deus em nós. Certo dia, Deus disse a um profeta: filho do homem, come o que eu te dou, enche o teu ventre deste rolo. Quando nós meditamos nesta santa mensagem e ela entra pelos nossos ouvidos, a nossa vida fica transformada. E fica transformada para melhor, para muito melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em primeiro lugar, as Santas Escrituras são espírito e vida. Partimos deste princípio que esta comida não é uma comida literária, normal, humana. Esta é a palavra de Deus. É a mensagem do céu. É espírito e vida, como disse Jesus em João 6 e verso 63. Elas regram a nossa vida, elas santificam as pessoas que ingerem pelos ouvidos este manjar do céu, tornando-nos criaturas diferentes. João 6, 63, João 1, 12 e 13 e 2 Coríntios 5 e verso número 17. As palavras de Deus são espírito e vida, e quem é espiritual alimenta-se diariamente desta mensagem. Em segundo lugar, a palavra de Deus incuta em nós a natureza divina, porque essa é a razão da mensagem ser pregada tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A mensagem sagrada incute em nós a natureza divina. Será possível nós, como humanos, possuirmos a natureza divina? Exatamente, pela regeneração e pela transformação. 2 de Pedro 1 e verso 4 e Hebreus 12 e verso 10 é a resposta às minhas palavras. E esta natureza divina é incutida em nós pelo que de Deus ouvimos e guardamos e praticamos. Porque as pessoas podem ouvir, mas como usa dizer-se, entrando por um ouvido e saindo por o outro, nada fica lá dentro. Mas se ouvimos, guardamos e praticamos, pois o Senhor diz para guardar em nossos corações a palavra para não pecar contra Ele. E também diz, sede praticantes e não somente ouvintes. O propósito de Deus no ensino sagrado é para sermos o que Jesus Cristo disse, o sal da terra e as luzes do mundo. Mateus 5, 13 a 16. E isto faz a diferença, faz o balanço. Então, com este santo ensino, diz em Filipenses capítulo 2, verso 13 ao verso 15 estas palavras, porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Os filhos de Deus são diferentes dos filhos dos homens. Os homens eram filhos pecadores, segundo a sua natureza pecaminosa. Deus gera filhos espirituais e santos, porque Ele é 3 vezes santo. Somos, no dizer de Pedro, gerados da semente incorruptível, pela palavra de Deus viva, e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, em verso 23. Entretanto, a vida dos cristãos é uma luta contínua contra as potestades do inferno que nos rodeiam, e precisamos de rejeitar as obras da carne e produzir o fruto do Espírito. Lembre-se de que quando ouvimos a palavra de Deus,
Satanás quer tirar tudo aquilo que a gente ouviu do nosso coração. A gente não deve permitir. Devemos guardar aquilo que Deus nos deu. E então a transformação vem. A natureza de Deus começa e depois ela faz o trabalho para aquilo para que foi enviada a palavra do Senhor. Portanto, se realmente quisermos estar um dia na glória do céu, precisamos de saber e compreender o mundo que nos rodeia por Satanás e pelos seus demónios e assim, com o sagrado ensino, evitar sermos corrompidos com este mundo. Aliás, este é uma mensagem de apartarmos-nos do mundo e seguirmos a Deus e imitá-lo. De maneira que o facto é que em Gênesis 5, versos 16, ensina desta forma, digo porém, em Gálatas, melhor dito, 5, 16, diz desta forma, digo porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. E andar em espírito é ter o Espírito de Deus como nosso guia e a graça de Deus como nossa força. O facto é que diz em Romanos 8, verso 1, de que os que são de Deus são guiados pelo seu Espírito. A mensagem de hoje começa desta forma. E digo isto e testifico no Senhor que não andeis mais. Não andeis mais como também os outros gentios na vaidade dos seus sentidos. A nossa carreira agora é uma carreira diferente. A nossa peregrinação é uma peregrinação de lutas contra as hostes espirituais da maldade, contra o pecado em que andávamos anteriormente, mas nesta peregrinação, ao ouvirmos a Santa Escritura, tornámos-nos participantes da natureza divina, somos transformados e chegaremos um dia ao lar da glória, guiados pelo Espírito Santo. Então os cristãos não podem envolver-se nas concupiscências da carne, porque são gerados de Deus. Diga gerados de Deus. São gerados de Deus. E Deus não gera filhos pecadores, porque Ele é 3 vezes santo. De maneira que, para nosso aviso, Paulo volta a mencionar as obras da carne pelos seus próprios nomes, para evitarmos tal vida depravada. Assim diz em Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro. Diga comigo, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, precisamos de pôr um ponto final na velha vida e seguir a nova. Dentro de momentos voltamos. Esta mensagem contém 3 aspectos principais. Primeiro, rejeitando o mundo do pecado. Segundo, vivendo uma nova vida. Terceiro, praticando os princípios bíblicos. Segundo o que ouvimos, quem comete tais tipos de pecados não herdam o reino de Deus. Sabemos nós que depois de fechar os olhos na terra, vamos abri-los no outro lado eternamente, ou num bom lugar ou num mau lugar. Depende da nossa escolha que tivemos aqui na terra de obedecer ao diabo ou obedecer a Deus, de ingerir a comida do diabo ou ingerir a comida do Espírito Santo. De maneira que precisamos de compreender que quem comete tais pecados não herdarão o reino de Deus. Alguém poderá dizer, então o que vai ser de mim? Vai ser de si, ó. Neste dia é a sua hora e o seu tempo de pedir perdão a Deus e tudo vai modificar-se, porque por esta razão a mensagem chega até vós,
para vos informar das verdades sagradas. Eu também andava lá, quando ouvi a palavra de Deus, e ouvi estas coisas, me converti ao Senhor. E agora sou apenas um atalaia, um servo de Deus, para dizer aos outros aquilo que eu tenho encontrado, a pérola de grande valor. Porque o Senhor perdoa a todos que lhe pedem perdão e querem mudar de vida. Foi para isto que Cristo veio ao Calvário, pagar o preço da nossa redenção e perdoar os pecadores para que possam um dia estar no céu da glória. Porque Deus ama os pecadores, mas odeia o pecado. Assim, o contraveneno contra Satanás, está em todo o ensino que evita este tipo de vida. Porque, como diz a Escritura, quem comete tais ações não herdarão o reino de Deus. Pergunto, você quer estar um dia com Deus quando findar os seus dias? Então precisamos deste contraveneno. O facto é que muitos têm sido totalmente curados desse veneno diabólico do pecado e foram feitos servos de Deus. 1 Coríntios 6, verso 10 ao verso 11, diz estas palavras: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Será que há algum que me ouve está nessa situação? Então tome nota do resto da mensagem, que diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito nosso Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, diz a Santa Escritura. De maneira que muitos que faziam parte da igreja de Coríntios, ou alguns, conforme a palavra, tinham tido esse tipo de vida, mas foram lavados, santificados, regenerados, etc, etc. Esta é a gloriosa transformação que a Santa Escritura e o Espírito Santo opera nos corações destruídos por Satanás. E eles podem ser transformados de pessoas velhas em novas criaturas, tão somente aplicar ao seu coração aquilo que ouvem. Assim, além do que foi dito, escolhemos alguns pontos de meditação já mencionados para nosso estudo. O Evangelho de Cristo inclui não somente a evangelização e a cura e a libertação, mas também o ensino divino para sermos seguidores de Cristo. É bom ouvirmos que Jesus deu a sua vida no Calvário, faz parte da evangelização, deu a sua vida para salvar os pecadores, mas nós não podemos ficar aí. Nós temos que ministrar o resto. E o resto vem por ordem, até que chega o tempo, sede santos, porque Ele é santo. E aqueles que não são santos, como disse há bocado, em Hebreus 12 e verso 14, sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu creio que é neste aspecto que uma grande parte do cristianismo falha no seu testemunho, por falta de negligência ou por falta de sermos ensinados ou por falta de sabermos ministrar o que a Igreja precisa. Realmente, a Bíblia Sagrada fala-nos de 5 ministérios. Um pastor não tem todos os ministérios. Um profeta não tem todos os ministérios. Um apóstolo não tem. Eles se dividem. Quem teria isso era Jesus, ou por outra, quem tinha isso era Jesus. E quem teria isso era o apóstolo Paulo. De maneira que todos nós recebemos um bocadinho da parte de Deus e precisamos que outros nos ensinem e que nos digam algo mais que o pastor local poderá não ter outros dons para ensinar essas coisas. Portanto, a Igreja precisa de contínuo aviso e correção na sua jornada. E Paulo até afirmou: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. Filipenses 3 e verso 1. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. As mesmas coisas são as mesmas coisas em português.
Amanhã, se você ouvir a mensagem de hoje, Paulo diz, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Faz-nos lembrar outra vez. E essa lembrança é para o nosso bem. Não haja qualquer dúvida que Deus é 3 vezes santo e exige que o seu povo seja também santo para sermos membros do corpo de Cristo. Em Isaías 6 e verso 3, fala dessa santidade ao Senhor, assim como em Levítico 20 e verso 6. E em 1 Pedro 1, verso 15 e 16, Paulo lembrou-se dessa história de Levítico e disse, mas como é santo aquele que vos chamou? Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos porque Ele é santo. Isto é crucial na nossa vida. E o problema é que um grande setor da Igreja precisa de saber isto continuamente, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, verso 14. Isto nos alerta e nos protege. Há pouco eu falei desta mensagem, Hebreus 12, verso 14, devia ser Hebreus 12, verso 10. De maneira que, nesta passagem de Hebreus 12, verso 14, diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Portanto, isto nos alerta e protege. Será que entendemos isto ou preferimos o sofrimento eterno no inferno? Sou eu santo, ou uma santa, ou um pecador? Que coisa sou eu na minha vida? Estou eu no mundo ou estou eu na igreja? Sou eu servo do diabo e do pecado ou sou servo de Deus? Imito eu o pecado e Satanás ou imito eu a Deus? Paulo disse em 2 Coríntios 5, verso 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Porquê as coisas velhas passaram? Com o conhecimento da Palavra de Deus, com a leitura de ontem desta mensagem, e hoje voltamos a lê-la outra vez. Em obediência à Santa Escritura, as coisas velhas passam e as coisas novas chegam. E até, deixe-me dizer, que nós não atentamos mais para as coisas da terra, mas para as coisas do céu. Porque é isto que a Palavra de Deus nos diz. E sobre ser imitador de Deus e de Cristo, deixamos aqui uma das chaves principais, ou normas, ou princípios de toda a nossa conduta cristã. Ou seja, ser nova criatura com nova vida. É só. Nova criatura com nova... Porquê que é nova criatura? Porque foi gerada de novo. Foi gerada pela palavra e gerada pelo próprio Deus. Esta é a condição de Deus, estar em Cristo, coisas velhas e coisas novas, e assim deixando umas e seguindo outras, estamos nos sujeitando às normas, às regras ou aos princípios da nova vida. No aspecto do ensino, é tão fácil quanto isto mesmo. O que não é nada fácil para todos nós é deixar as coisas velhas e seguir as novas. Por isso precisamos de empregar luta espiritual como Jesus ensinou para sermos seu povo, porque fora disto andamos enganados. É fácil ouvir a palavra de Deus, o que não é fácil é praticá-la. E precisamos da ajuda divina. E precisamos de resistência e de luta para podermos vencer. E Jesus ensinou que desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Mateus 11 e verso 12. Naturalmente isto não é força física, mas força espiritual. Combate contra o mal, contra as hostes espirituais da maldade. Nunca esqueçamos isto que Jesus disse, que a porta é estreita e o caminho de Deus é apertado. E o seu rebanho é pequeno. Mateus 7, 13 e 14 e Lucas 12, 32. São 3 coisas para considerar, para seguir e praticar. Não é somente ouvir,
a porta é estreita, são poucos que salvam, o caminho é estreito, o rebanho de Deus é pequeno. Não é apenas para ouvir, é para sabermos nos incorporar nesse pequeno rebanho que passa pela porta estreita, pelo caminho estreito. Segundo lugar, ser imitador de Deus. Se realmente começarmos a andar por este novo e santo caminho e pertencemos ao rebanho de Deus, então precisamos de preencher em nossas vidas vários dos seus santos ensinos narrados neste texto sagrado e evitar o engano que tão de perto nos rodeia. Ser imitador de Deus encabeça, digamos assim, o nosso texto sagrado, porque somos seus filhos. E este vocábulo, imitar, revela uma montanha de regras, de normas ou de princípios a copiar do nosso Pai, pelo Espírito Santo. Ser imitador de Deus é muito profundo, porque, sendo que nós não podemos imitá-lo em tudo, podemos imitá-lo naquilo que é possível. Quando entendemos que Deus nos chamou para junto de si e com um glorioso propósito, então tomamos a decisão, a maior decisão da nossa vida, que é de pertencer à família de Deus. E temos prazer em seguir as suas instruções para o resto da nossa vida. Começamos a dar valor à sujidade da vida de pecado e à limpeza e santidade da nova vida que Deus nos apresenta na sua Santa Escritura. O que ouvimos no texto sagrado é a palavra de Deus. E de forma alguma podemos resistir ao seu santo ensino e sua doutrina da correção das coisas velhas que praticávamos para serem preenchidas com coisas novas. E fazemos a pergunta: podemos nós aceitar as suas regras, as suas normas para a nossa conduta cristã? Para sermos o seu povo e o seu rebanho e os seus filhos? Isto é uma pergunta que carece de resposta. Realmente, Deus nunca obrigou ninguém a seguir em obedecer à sua palavra. O homem foi feito por Deus um ser livre, um ser de livre-arbítrio, mas certamente que o avisou de outra escolha, de que lhe traria a morte física e morte espiritual, conforme Gênesis 2, 16 e 17. Nas Santas Escrituras existem diretrizes divinas para os crentes se saberem conduzir perante Deus, perante os irmãos na fé e perante a sociedade. São princípios a seguir, a aprender e a praticar. No aspecto humano existem, digamos, as regras de trânsito, as normas de conduta nas estradas, para evitarmos o caos e os acidentes que se poderiam gerar e geram. São princípios que evitam os acidentes se forem essas normas, essas regras infringidas, desobedecidas. Os problemas então surgem e, por vezes, com muita dor, destruição e morte. Porquê? Porque as regras foram desobedecidas, as normas foram infringidas, os princípios não se puseram em prática. Pergunta: será possível ser imitador de Deus? E se isso é possível, em que aspectos? Factos são factos e a experiência do novo nascimento espiritual é um facto sem igual na vida do povo de Deus. É como que uma criança é dada à luz por uma mulher. Foi gerada durante 9 meses, levou o seu tempo, assim eu creio que é um novo nascimento. Não é por aceitarmos a Jesus uma vez que nascemos de novo, de forma alguma. Vimos carregados de toda a espécie de maldade e nem sequer temos conhecimento daquilo que é ou não é pecado.
Mas este novo nascimento é como uma senhora que dá à luz uma criança. Assim somos nós também. Passado um determinado tempo, é que compreendemos as coisas de Deus para compará-las com as coisas do pecado e as coisas do diabo. E é só quando realmente sentimos esse novo nascimento pelo conhecimento das Sagradas Escrituras, que hoje, amanhã e depois o Espírito Santo traz aos nossos ouvidos, aos nossos corações, é que podemos dar valor depois de compreendermos o que é limpo, dar valor àquilo que é sujo. E só através dessa experiência, então, o nosso texto não se aplica mais às pessoas deste mundo precisadas de conversão, mas à família do Pai. Não andeis mais segundo os gentios na vaidade dos seus sentidos. Aplica-se à igreja, para a igreja aprender, para não andar mais, porque estão no processo do novo nascimento. Louvado seja Deus nosso Senhor. Assim, o nosso texto não se aplica, como ia dizer, a pessoas deste mundo precisadas ou carecidas de conversão, mas à família do Pai, ao corpo de Cristo, para seu ensino e correção na vida cristã. E o texto começa com a expressão de sermos imitadores de Deus como filhos amados. Deixamos um pai, somos gerados por outro. Deixamos o pai do pecado, seguimos a Deus Pai, que é 3 vezes santo. Louvado seja Deus nosso Senhor. Portanto, são os filhos de Deus, os filhos do Pai, que devem imitá-lo pelo ensino e pela correção. Em que aspecto poderemos nós ser, então, imitadores de Deus? A resposta é que podemos imitá-lo no que Ele nos ensina, também como Ele faz e como Ele fez, porque somos seus filhos. Jesus disse estas palavras: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai, ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. João 5, 19 e 20. Os papazitos, quando ensinam os pequeninos, vão a correr e os filhos correm atrás deles. Os papazitos fazem assim e os filhos fazem da mesma forma. Os papás fazem assim e o filho copia. Ou qualquer outra coisa. Pega numa enxada o pai, numa enxada grande, e o pequenino pega numa enxada pequena e faz da mesma forma. O pai pega numa chave de parafusos e o filho imita-o. E assim sucessivamente. Jesus disse: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai. O que é que o Pai faz na pessoa do Filho para podermos aprender e ser imitadores? Esta é uma relação de comunhão do Filho com o Pai, e o Filho aprende com o Pai e copia o que o Pai faz. Deus tem certos atributos que não podemos imitar, como, por exemplo, Ele é imortal, é imutável, é invisível, é omnipresente, é omnipotente, é omnisciente, é único, é perfeito, é Senhor dos Senhores, é o autor da vida. E nada disso nós podemos ser. São atributos que nós não podemos ter. Mas podemos imitar as suas características. Porque Deus é justo, é compassivo, é longânimo, é misericordioso, é reto, é santo, é zeloso, é luz. Então, nós podemos fazer isso. No Velho Testamento está cheio de passagens bíblicas como Deus atuou para com o seu povo nas horas de angústia, suprindo, por exemplo, na peregrinação do deserto, o maná do céu e a água da rocha, e nisto se revela
a sua misericórdia suprindo as suas necessidades. E nós, ao vermos os outros em necessidade, podemos imitá-lo nesse aspecto. E imitar significa tomar como modelo. E ser imitador é que as pessoas são inclinadas a imitar ou a fazer como o outro faz. E Jesus, que é a verdade revelando Deus em carne, é o nosso modelo. Jesus disse: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6,33. Demos apenas uma parte. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. São Paulo sabia, pelo Espírito de Deus, que a Igreja, e neste caso aos Coríntios, precisava deste ensino. No capítulo 3, verso 1 ao verso 3 diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? O evangelismo é muito bom para que a gente saiba que Deus nos ama e que são os primeiros passos da nossa conversão e que Deus enviou o seu Filho à Terra para dar a sua vida por nós. Mas quando começamos um novo nascimento, precisamos de tomar a sério esse novo nascimento e não andar mais como andam os outros na vaidade dos seus sentidos. E isto é o que acontecia, não somente à igreja de Efésios, mas à igreja dos Coríntios. E Paulo dizia: não vos pude falar como espirituais, com leite vos criei e não com manjar sólido, etc, etc. Faço-vos uma pergunta. Será que os adultos, as pessoas grandes, podem viver apenas de leite? Não, porque se vivessem apenas de leite, nem sequer força tinham para trabalhar. Não podemos eternamente ser meninos no caminho de Deus, mas do manjar sólido que a Bíblia Sagrada nos ensina como pessoas, novamente. Assim diz a palavra de Deus aos Efésios capítulo 5, 12 a 14, estas palavras. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Devemos ser, como diz a Santa Escritura, imitadores de Deus. Somos gerados de novo para isso mesmo. Não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e eficaz e que permanece para sempre. Portanto, cristão não é somente ouvinte, mas praticante do ensino sagrado com o propósito divino de ser esses imitadores. Paulo disse estas palavras em 1 Coríntios capítulo 13 e verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Assim é, quando nós nascemos de novo, nascemos de Deus, nascemos do Espírito, gerados pelo Senhor, acabamos com as coisas antigas e damos lugar às coisas novas, etc. Em terceiro lugar, vejamos sobre várias normas ou princípios bíblicos para observar. Um dos aspectos principais dessa imitação é a obediência a esse glorioso Senhor e à sua palavra. Em Filipenses 2, verso 5,
Ao verso 8 diz, de sorte que haja mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Portanto, podemos imitar a Cristo naquilo que ele nos ensina através de Paulo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E em 1 Pedro 1, verso 13 e 14 afirma, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas devemos evitar as coisas velhas e seguir as coisas novas, como obediência, tomando o exemplo de Cristo. Foi obediente até à morte, e nós podemos ser obedientes, não é verdade? Muitos servos de Deus e muitas servas por este mundo fora têm seguido estas regras bíblicas e dado a sua vida em prol do Evangelho e em prol da humanidade. O filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao pai. Segundo lugar, outro princípio é de sermos chamados a ser imitadores no amor de Deus para com o próximo. Nós podemos imitar o Senhor nesse aspecto. Deus é amor e deu o seu Filho para morrer por nós, João 3, 16 e 17, e como disse, muitos servos de Deus por este mundo têm imitado o Senhor neste aspecto. Portanto, devemos ter isto por norma de conduta, amar como Ele nos amou, fazer ao próximo como aquilo que Ele nos fez a nós, trazer-lhes as boas novas como o Senhor trouxe a nós. Se for preciso sofrer como Cristo sofreu, Cristo é o nosso exemplo. Não podemos fugir a esta sentença. Em 1 João 4, 7 e 8 diz, amados, amemo-nos uns aos outros porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, porque Deus é caridade. Isto é muito profundo, mas é o que está escrito e nós podemos imitá-lo se quisermos. Em Mateus 5, 44 e 48, Jesus disse, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes unicamente aos vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Se você me perguntar, pastor, isso não é nada fácil. E eu direi, amém, amém. Já temos passado por algumas coisas destas e sabemos que não é fácil, mas não é impossível. Eu e a minha esposa, como vocês têm visto, estamos ainda vivos na presença do Senhor. Dentro de pouco tempo, se Deus quiser, vou fazer 84 anos. E a minha esposa fará 74. E nós já andamos há mais de 50 anos neste trabalho. A amar o próximo, a levar a mensagem do Evangelho aos outros, a sofrer pelos outros, a deixar que os filhos sofram por causa do Evangelho, etc., etc. Assim, sede vós também como o vosso Pai que está nos céus. Se amardes aos que vos amam, nada faremos demais. Mas amar o inimigo, fazer bem ao inimigo, dizer bem àquele que diz mal de nós,
Não é fácil, mas não é impossível. Isto é aquilo que Deus ordena na sua palavra para que sejamos filhos do nosso Pai que está nos céus. Em Mateus 7, verso 12, Jesus disse também: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe vós também, porque esta é a lei e os profetas. Imitar a Deus. Na parábola do bom samaritano, somos instruídos por Deus a usar de misericórdia, como também o Senhor usou de misericórdia para conosco, ajudando os caídos e assaltados nas estradas de Jericó. Lucas 10, 25 a 27. Somos chamados a imitar o bom samaritano. A vida dos cristãos de Cristo é sempre pautada pelos exemplos bíblicos de boa conduta moral e espiritual. Os cristãos têm por regra o ensino sagrado. Imitam o seu Pai o melhor que podem. Regra significa norma, princípio, prescrição, exemplo ou modelo. Em Gálatas 6, verso 16, Paulo, falando do novo tipo de vida, afirma: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Usa dizer-se que uma pessoa regrada é aquele que pratica as regras, que é sensato, que é moderado e, neste caso, é ser participante das diretrizes bíblicas. Então, tendo a Jesus como nosso exemplo, devemos ser imitadores desse modelo. Terceiro, outra norma ou princípio é imitá-lo na sua santidade. Diz a Bíblia que Jesus nunca cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2, verso 22. Portanto, nós devemos ser pessoas santificadas porque Ele é santo. Ser como Jesus é impossível. Porque Jesus tinha a natureza humana, mas tinha a natureza divina. E nós só adquirimos a natureza divina e somos participantes da natureza divina, como disse há pouco, em Hebreus 12, 10. Através do ensino sagrado e pelo Espírito Santo do Senhor. Mas podemos santificar-nos o melhor que a gente pode, através da correção bíblica, de deixar as coisas velhas e seguir as novas. Em 1 Pedro 1, 14 e 15 diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, ou normas, ou regras, ou princípios. E uma das escrituras que mais nos convém saber para regrarmos a nossa vida cristã em relação com a correção paterna e correção divina, encontra-se exatamente onde eu já disse, Hebreus 12, 10, que afirma: porque na verdade, por um pouco tempo, aqueles por um pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia para nosso proveito. Mas este para a nossa santidade. Este para sermos participantes da sua santidade. A correção divina traz-nos participação da santidade de Deus. Enquanto que a correção paterna traz-nos obediência ao Pai e à Mãe. Nos corrigiam como bem lhes parecia, diz a Santa Escritura. E segundo esta Escritura, somente é participante da sua santidade quem é corrigido pelo Senhor. E se não for corrigido pelo Senhor, não é participante da sua santidade. É uma pessoa normal deste mundo. Mas a Bíblia diz: não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade dos seus sentidos. Condenai essas obras da carne. Portanto, se falharmos nisto, somos então bastardos e não filhos. Hebreus 12
E verso 8, precisamos de saber disto e através da meditação, através do ensino sagrado. Como disse há pouco, o homem de Deus não pode alimentar-se somente de leite, porque se alimenta de leite está morto espiritualmente, porque o leite não tem substância capaz, não é verdade? O leite, no aspecto natural, não tem substância capaz de fortalecer os nossos corpos, mas em comendo a comida sólida, a carne, seja que tipo de carne for, o peixe, as batatinhas, o pãozinho, os legumes, etc, etc. Então nós ganhamos consistência, porque é um alimento mais robusto, que dá forças físicas. Assim é um alimento espiritual. Não podemos somente alimentar-nos do evangelismo, mas sermos ensinados e corrigidos a deixar umas coisas e a seguir as outras. A deixar o mundo e a seguir a Deus. E ser seu imitador. Isto é muito profundo. Portanto, somente com a correção podemos ser filhos de Deus, que senão somos bastardos. E um bastardo não tem herança com Deus. Hebreus 12, em verso 8. E o verso 14 diz: segui a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E então estamos numa situação que temos que tomar decisões na vida. Ou sou pessoa natural e morro natural, ou sou uma pessoa espiritual e dou graças a Deus que quando partir vou-me encontrar com o Senhor, que é 3 vezes santo, porque me corrigiu, me ensinou e me ajudou na minha carreira até chegar ao lar da glória do céu. E também diz assim: como Deus é santo, são os seus filhos, terão que ser participantes da mesma natureza. Pedro diz isto em 2 Pedro 1, em verso 4. Os seus filhos são participantes da sua natureza. Porquê? Porque foram corrigidos, foram limados, foram ajudados, foram moldados. E agora são filhos de Deus para imitar o seu Senhor. A quarta norma é de imitar a Cristo no seu sofrimento. Jesus nunca cometeu injustiça e Ele nos convida a seguir as suas pisadas, porque ainda que não seja fácil, é um princípio cristão. Quando ouvimos a Sagrada Escritura, normalmente há diferentes pregadores. Uns falam muito alto e dizem pouco. Outros falam muito, quase que não se entende nada. Outros falam devagar e dizem o que está escrito na Palavra de Deus. Nós temos optado por esta forma de ministrar a Palavra, de chamar a atenção no que diz a Palavra de Deus. Cada um tem o dom como recebeu de Deus e eu tenho este bocadinho que é muito pequenino em relação com muita gente que prega o Evangelho. O que temos trazido para vós é aquilo que eu tenho aplicado à minha vida e à minha esposa ao longo da nossa história, para dar o exemplo, seguindo os exemplos que temos vindo a falar. Em 1 Pedro 2, 18 a 21 diz: vós servos, sujeitai-vos com temor e tremor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Isto, se os ministros das igrejas forem a pregar este tipo de evangelho, as pessoas podem fazer pontos de interrogação, mas os ministros do evangelho ficam com a consciência tranquila, porque estão dizendo às pessoas a verdade sagrada. E o resto é com eles e com Deus, não é com o ministro. O ministro tem a responsabilidade de anunciar e os outros podem aceitar ou deixar de aceitar. A Bíblia Sagrada diz
que alguém, por causa da consciência, pode sofrer agravos e padecer injustamente, mas que isso é agradável a Deus. Se assim é, então aceitemos isso. Porque a glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis. Mas fazendo bem sois afligidos e o sofreis. Isso é agradável a Deus. Porque para isto foste chamados. Ai, pastor, agora você deu uma martelada muito grande. Não, não foi eu, é o que diz a palavra do Senhor. Porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Deixe-me dizer que há igrejas por este mundo que, se os ministros da palavra pregassem este tipo de doutrina, este tipo de ensino, ficariam com pouca gente. De maneira que, se nós fomos chamados para seguir o exemplo de Cristo nas suas pisadas sofrendo, então temos que aplicar esta regra, este princípio, esta norma às nossas vidas. Este exemplo, esta regra, este princípio cristão tirado do modelo, não é fácil de colocar em prática, mas a Escritura diz que para isto fomos chamados. Queremos nós seguir a Cristo? Sabemos nós as Santas Escrituras? Há quem se alimenta do rebanho e há quem alimenta o rebanho. Lembre-se que o Senhor falou daquelas três coisas. A porta é estreita, o caminho é apertado e o rebanho de Deus é pequeno. E alguém pode estar a dizer, amém, pastor, é isso que está escrito. Pois é. Agora, aceitar ou não aceitar depende de nós, porque temos livre arbítrio. Queremos estar um dia no céu, temos que seguir estas pisadas. Se assim não for, estamos a fazer o nosso caminho para o inferno. Entretanto, este é o exemplo a seguir. Será que os cristãos entendem que são chamados para sofrer? Quantos de nós entendemos isto? Filipenses 1, verso 29 diz: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Somos nós seus imitadores. Paulo diz, sede imitadores de Deus. 1 Pedro 4, 15 a 17 afirma que nenhum de vós padeça como homicida ou um ladrão, ou malfeitor, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nessa parte. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Somos chamados a responder aí. Muitos chamados cristãos nunca experimentam qualquer agravo na sua vida por não combater os combates espirituais por falta de ensino, por falta de serem ensinados, e outros por falta de obediência. Eu creio que por isso também o rebanho de Deus continua sendo pequeno. Mas se Jesus é o nosso exemplo, sigamos esse exemplo nas suas pisadas, como aos cristãos está ordenado, com a ajuda divina. Quinto lugar. Outra norma ou princípio é imitar o Senhor no exemplo de humildade. E Jesus é esse exemplo. Certo dia Jesus lavou os pés aos seus discípulos e não havia trabalho mais humilde do que praticar tal ação. Eu tenho para mim que Jesus, nesta ação, não queria ensinar que cada dia um lavasse os pés do outro. Todos os dias, ou de vez em quando, como alguns praticam. Mas que o exemplo na consideração pelo próximo fosse seguido, no exemplo de Jesus. Qual é o valor que damos aos nossos irmãos? Muitos são desprezados e ficam pensando se os tais que nos desprezam conhecem as Escrituras. Em João 3, 12 a 17,
Jesus disse, depois que lhe lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Um exemplo de humildade. Entendeis este exemplo de consideração pelo próximo? O homem não é uma coisa vulgar. Recebeu a imagem do seu Senhor Criador. Vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também de lavar os pés uns aos outros. E alguns dizem, é isso mesmo, pastor, claro, que poderíamos lavar os pés todos os dias uns aos outros. Você faria isso? Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o convidado maior que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Realmente, as regras do Velho Testamento, quando se recebia uma visita, vindo de longe, era dar água para lavar os pés, era dar o ósculo santo e era o óleo para serem ungidos. E o facto bíblico é que Jesus, ao ser desprezado pelo fariseu que o convidou para almoçar em sua casa, preparou-lhe a lição da mulher que ali entrou, aquela pecadora que ungiu os pés de Cristo, dizendo ao fariseu, porque o fariseu teve o seu comentário, se este fosse profeta, bem saberia quem é esta mulher, pois é uma pecadora. E o Senhor tinha preparado esta lição para lhe dar. Vês tu esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Portanto, nem sempre as pessoas lavavam os pés, mas recebiam água para lavar os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e me os enxugou com os cabelos. Não me destes ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Lucas 7, 44 a 46. E esta lição de Cristo ao fariseu ficou como o princípio bíblico na vida dos cristãos, como característica de humildade a respeito do seu próximo. A humildade é a virtude com que manifestamos o sentimento de servos. Dizem Provérbios 15, 33, que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Em Provérbios 22, verso 4, diz que o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. E em Efésios 4, verso 1 e verso 2 afirma, rogo-vos, pois, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Filipenses 2, verso 3 diz, nada façais por contento ou por vanglória, mas por humildade cada um. Digo o resto, vou dizer, porque está escrito, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Diga comigo, cada um considere os outros superiores a si mesmo. E aqui está a bigorna que desfaz todos os martelos, considerar os outros superiores a si mesmo. Creio que foi isto que Jesus ensinou quando lavou os pés aos outros. E em Efésios 5, verso 21, Paulo disse, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. E esta é uma outra norma importante na vida cristã. São muitos os exemplos de Cristo para o imitarmos, porém nesta mensagem, estes que foram ministrados são de muita importância para evitar as corrupções dos habitantes de Éfeso que continuam rodeando todo o mundo. Porque agora somos filhos de Deus. Temos uma nova vida e um novo Senhor e uma nova doutrina para seguir e para aprender e praticar. Todo este ensino sagrado dos princípios ou normas para vivermos a vida cristã é baseado em grande parte nos exemplos que precisamos de seguir. E por último, Paulo
é outro exemplo. Bem cedo na sua carreira, Paulo não só aprendeu a seguir o seu Senhor, mas a dar testemunho dele. E foi este homem que tinha sido perseguidor da igreja que Deus ensinou para dar à igreja a maior parte da sua doutrina. Certo dia este homem disse: para mim o viver é ganho, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1 e verso 21. Rejeitando o mundo de pecado, vivendo uma nova vida, praticando os princípios bíblicos. Vamos repetir aquilo que Paulo disse. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é ganho. Em Filipenses 3, verso 7 e verso 8, ele afirmou: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. O que Paulo tinha, o que Paulo era, nas coisas referentes à terra, considerava tudo como esterco, para poder ganhar a Cristo. Será que podemos aprender com o seu exemplo? E depois, no verso 17, ele afirma: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Se Paulo podia ser imitador de Cristo, e ele nos diz pela palavra de Deus para sermos seus imitadores, então sejamos imitadores de Deus, de Cristo e de Paulo. Se você me perguntar se isso é fácil, eu digo que não. Mas com a ajuda de Deus, com a misericórdia de Deus, isso é possível. Precisamos de muitas coisas para vivermos. E realmente a vida dos nossos dias não se pode comparar com os tempos de Paulo. Mas é importante, o importante é que nenhuma coisa material nos impeça de alcançar a casa do Pai. E a igreja de Salónica ficou um exemplo de fé, de trabalho, da obra de Deus, como se vê em 1 Tessalonicenses 4, em 1 Tessalonicenses 1, verso 4 ao verso 8, diz estas palavras: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Olha que galardão o Espírito Santo dá à igreja de Salónica. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. E porquê? Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores. A resposta está aqui. É uma igreja que ouve e que pratica o que ouve. Vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Que maravilha de igreja! Você gostaria de pertencer a esta igreja e aos ministros da palavra desta igreja? Que maravilha de exemplo! Vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com tribulação. Então, na tribulação, podemos ser imitadores do Senhor e de Paulo. Quarto aspecto, e para finalizar, a prudência na vida cristã.
é outro princípio ou norma de vida, e com esta norma daremos fim à mensagem. Um dos pontos mais importantes desta mensagem é a chamada de Deus à prudência do seu povo, que está rodeado deste ambiente diabólico, deste mundo podre e violento. Isso nos dias de Paulo. Isso era de forma que o texto ensina, perguntamos como é nos nossos dias. A vida da igreja nunca foi tão precisa. A necessidade de ensiná-los como em nossos dias, por causa da corrupção que entra em nossos lares, via televisão, via internet, via revistas, via jornais, etc. Nunca foi tão necessário pregar a correção à igreja como nestes dias. No verso 15 do texto sagrado inicial diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Diga, vede prudentemente como andais. Este andamento começou no capítulo 4 e verso 17. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. A definição da prudência é que ela é a virtude que faz prever e evitar as faltas e os perigos ou as quedas. A nossa peregrinação para a casa do Pai, ela tem muitas ciladas e laços do diabo para destruir os filhos de Deus, e muitos são os que não discernem e são presa fácil do inimigo. Voltam como o apóstolo Pedro falou, como o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador da lama. O seguidor de Cristo tem que ter sempre em conta que deixou de servir o diabo para servir a Deus. E então luta. E para essa luta, tem que ter os Efésios capítulo 6 sempre em mente. A armadura de Deus. Para o fazer, tem constantemente de vigiar por onde anda, quais são as suas companhias, o que fala, o que ouve, o que vê, com quem fala, etc. Vede prudentemente como andais. Os caminhos de Deus são diferentes dos caminhos do mundo. A nossa comunhão é com os santos de Deus e não com a corrupção carnal deste mundo podre, atrás mencionado nas Escrituras. Mas muitos com o nome de cristão andam alheios a tudo isto, por diversas razões. Uns por não aceitarem o ensino e desprezam-no. Outros por não o terem, etc, etc. Os caminhos, as companhias dos crentes e seus sentidos devem ser guardados no temor do Senhor. Evita a carne do pecado e as filosofias religiosas e fica santo em vez de ficar contaminado pelos olhos e pelos ouvidos. Evite as companhias do mundo. Evite as falas do mundo. Evite os laços da internet e da televisão. Paulo disse em 2 Coríntios 11, verso 3, estas palavras: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, e ela continua, o rastro da serpente continua, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. E se apartem da simplicidade que há em Cristo. O mundo está cheio de tentações de vida fácil, de filosofias religiosas, e esses laços inimigos
são dos mais eficazes para prender os cristãos na sua jornada. Veem e ouvem o que não devem ouvir nem ver, como Eva. Nestes dias, a chamada interfaith, ou seja, as religiões do mundo juntas, com caminhos diferentes para Deus, prende todos os imprudentes ao jugo diabólico da Igreja Universal do falso profeta. Jesus afirmou que para Deus só existe um caminho. E ele disse: eu sou esse caminho, eu sou essa verdade e eu sou essa vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. E fora de Cristo não há outro Salvador. Atos 4, verso 12. Em que ficamos? Seguimos nós as tradições religiosas e o interfaith? As religiões juntas que os governos apoiam? Ou seguimos a Jesus, que é só o único caminho? Não há mais nenhum caminho. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Eles se juntam para formar a Igreja Universal do falso profeta. E nós nos juntamos para seguir a Jesus, tomando uma cruz de obediência. E sabendo isto, nunca se esqueça que a porta é estreita, que o caminho é apertado e que o rebanho de Deus é pequeno. E se soubermos isso, sempre, tivermos em mente sempre estas coisas, e formos corrigidos na palavra de Deus, então estamos no caminho para o céu. Em Provérbios 14, verso 12, diz que há caminho que ao homem parecem direitos, mas no fim dele são os caminhos da morte. Portanto, evite-os. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como diz a Santa Escritura, devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. A definição da prudência é que ela é a virtude que faz prever e evitar as faltas, os perigos ou as quedas. Vede prudentemente como andais, diz o Senhor. Não como nércios, mas como sábios. Lembre-se disto: Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Gênesis 5, verso 22. No arrebatamento de todos os que andam com Deus, Deus os levará consigo. Quando Noé construiu a arca, as mesmas palavras que ele pregava no princípio, passado 10 anos, pregava as mesmas palavras. Passado 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, pregava as mesmas palavras. Deus vai fazer chover e vai destruir o mundo. Aquelas pessoas que viviam no tempo de Noé já estavam fartas das mesmas palavras de Noé. Ano após ano, dia após dia, e faziam um pouco do servo de Deus. Mas ao fim de 120 anos, a chuva veio. E ele continuava, até a chuva vir, continuou dizendo as mesmas palavras. Vem aí a chuva e vai destruir o mundo. E Noé, na mente dos outros, estava doido. Este mundo em que nós estamos vivendo, em 2018, diz que aqueles que governam bem, como o presidente americano, pelo menos até agora, e graças a Deus por isso, dizem que ele está doido. Mas quando foi ao médico, o médico diz que ele estava são. E os outros não arranjam vergonha para se arrependerem. Mas, quando chegou a chuva, Noé continuava pregando as mesmas palavras. Vem aí a chuva. E Deus fechou a porta por fora. Entrou Noé e a sua família e os animais. E só se salvou quem estava dentro da arca. A prudência levou à obediência.
e construiu a arca conforme Deus mandou e foi salvo. O resto tudo pereceu. No arrebatamento da igreja, aqueles que são do Senhor irão com o Senhor e os outros ficarão para a grande tribulação. É assim que eu creio, é assim que eu ministro, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. E como o Senhor guardou a Noé, também guardará a ti e a mim, se formos fiéis e prudentes. Jesus ensinou estas palavras: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra, então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Isto quer dizer que é uma pessoa salva. E essa pessoa salva e santificada tem que ter cuidado com a sua vida, sendo corrigido todos os tempos da sua vida. Porque o espírito imundo anda dizendo isso. Isto é a doutrina bíblica de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Mateus 12, 43 a 45. Quando somos salvos, somos chamados a encher o nosso coração das coisas de Deus. E a procurar os dons, os melhores dons, para servir o Senhor. De contrário, se o coração do homem não está cheio das coisas de Deus, esses 7 espíritos e o outro vêm e a casa fica pior 7 vezes mais. Isto é a doutrina que a igreja tem que saber. Quem está em Cristo é uma criação nova. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Quando deixamos os caminhos das trevas, precisamos de encher a nossa vida com os caminhos da luz. Andar com prudência, evitando os perigos, as quedas, porque podem ser fatais. Jesus disse que todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a escuta e faz. Escuta e faz. Ouve e cumpre o que ouve. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24 e 25. Essa rocha é Jesus Cristo. Quem tiver por base a sua vida em Cristo Jesus, nos exemplos, nas regras, nos princípios que temos vindo a falar, nesta palavra do Senhor, então tudo vai bem. Podem vir os rios e os ventos, mas não abalam aquela casa porque está firmada. Sabemos nós o que significa o combate das chuvas, dos rios e dos ventos. Sim, são as tentações, são os laços de Satanás para destruir as almas. Em Mateus 25, 1 a 13, Jesus ensina que há virgens prudentes e virgens loucas, ou sejam, pessoas sábias e pessoas nécias, e que as prudentes têm azeite nas candeias e azeite extra nas vasilhas para a sua jornada da fé. E por fim, se você se tem desviado deste santo ensino, ou se o não pratica, será semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia, e veio a chuva, correram os rios, e vieram os ventos, e deram naquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mas nós não precisamos disso. Precisamos de ouvir o que significa a prudência e cumprir os princípios ou regras de conduta cristã. E se cumprirmos, ficamos com o alicerce de que é Jesus Cristo nosso Senhor. E então, tudo estará bem. Se você precisa de oração, faça esta oração comigo e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu tenho ouvido a Tua palavra, eu tenho ouvido este santo ensino, que não sendo fácil, não é impossível. Nosso Senhor diz para sermos seus imitadores. E eu quero ser imitador de Cristo, Senhor. Perdoa-me, salva-me, redime-me com o poder do sangue de Cristo. Eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador.
e rejeito o diabo e as suas obras de pecado. Eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, que veio a este mundo, que deu a sua vida em meu resgate no Calvário, mas que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida e purifica-me no sangue de Jesus. Eu agradeço a Deus e confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus. Se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada e reconciliada. Peça a Deus direção para encontrar uma igreja local, onde se ministra este Evangelho, o novo nascimento espiritual. Que Deus vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.